Porque cães e humanos se amam mais do que qualquer outra pessoa. Você fala cachorro melhor do que pensa. Você pode não ser fluente, isso exigiria realmente ser um cachorro. Mas se você fosse viver em um mundo só de cães, você seria muito bom em entender o que eles estão dizendo. Você pode distinguir um latido nervoso de um rosnado ameaçador, um latido que diz olá de um latido que diz se perde. Você pode ler a linguagem corporal que diz feliz, que diz triste, que diz cansado, que diz assustado, que diz por favor, brinque comigo agora. Acha que isso não é grande coisa? Então responda, como é um pássaro feliz? Um leão triste? Você não sabe, mas conversa de cachorro você consegue. E como com sua primeira linguagem humana, você nem precisou tentar aprendê-la. Você cresceu em um mundo em que os cães estão em toda parte e simplesmente passou a entendê-los. Isso, por si só, diz algo sobre o vínculo que humanos e cães compartilham. Vivemos com gatos, trabalhamos com cavalos, contratamos vacas pelo leite e galinhas pelos ovos e as pagamos com comida a menos que as matemos e as comamos. Nossas vidas estão emaranhadas com as de outras espécies, mas poderíamos nos desheredar se quiséssemos. Com os cães, as coisas são diferentes. Nosso mundo e o mundo deles rodaram juntos há muito tempo como dois tons diferentes de tinta. Uma vez que você tem alcançado uma laranja misturada, você nunca mais voltará para vermelho e amarelo. Mas por que isso? Não é suficiente dizer que a relação é simbiótica, que os cães caçam para nós e pastoreiam para nós e nós os mantemos aquecidos e alimentados em troca. Tubarões e peixes rêmora fizeram um acordo simbiótico semelhante, com a rêmora limpando os parasitas da pele do tubarão e conseguindo se servir de restos das mortes do tubarão como pagamento. Esse acordo subaquático é inteiramente transacional, o amor não desempenha nenhum papel humanos e cães, ao contrário, se adoram. O relacionamento começou, bem, ninguém sabe exatamente quando começou. Os primeiros restos mortais de humanos e cães enterrados juntos datam de 14.000 anos atrás, mas há alguns achados não confirmados que dizem ter mais de 2 vezes a idade. O ponto maior é o significado das descobertas. Vivíamos com cachorros e depois escolhemos ser enterrados com eles. Imagine isso. Foi apenas por uma pequena chance genética que nossa união entre espécies foi forjada. Cães e lobos compartilham 99,9% de seu DNA mitocondrial, o DNA que é transmitido apenas pela mãe, o que torna as duas espécies quase indistinguíveis. Mas em outras partes do genoma, existem alguns fragmentos genéticos que fazem uma diferença poderosa. No cromossomo 6 em particular, os pesquisadores descobriram 3 genes que codificam a hipersociabilidade, e eles estão no mesmo lugar que genes semelhantes ligados à doçura semelhante em humanos. Nossos ancestrais não sabiam o que eram os genes há muitos milênios, mas sabiam que, de vez em quando, um ou dois dos catadores de médio porte com focinhos compridos que vinham farejando ao redor de suas fogueiras olhavam para eles com certa atenção, certa carência amorosa, e que era terrivelmente difícil resistir a eles. Assim, eles acolheram aqueles poucos do frio, eventualmente, passaram a chamá-los de cães, enquanto os parentes próximos dos animais que não puxavam os bons genes, aqueles que chamaríamos de lobos ou chacais ou coiotes ou dingos, seriam deixados para fazer o seu caminho no estado de natureza em que nasceram. Quando os próprios humanos deixaram o estado de natureza, nossa aliança com os cães poderia muito bem ter sido dissolvida. Se você não precisava de um cão de trabalho, e cada vez menos pessoas precisavam, o livro-caixa ficava desequilibrado. Continuamos pagando aos cães o salário de comida e abrigo, mas recebemos pouco que fosse tangível em troca. Não importa, porém, até então estávamos apaixonados. Nossa linguagem refletia como estávamos bêbados de amor. Acredita-se que a palavra cachorrinho tenha sido adaptada do francês Popeye, ou boneca, um objeto no qual esbanjamos afeto irracional. Nossas histórias folclóricas eram povoadas por cachorros. Os africanos falavam de Rucuba, o cachorro que nos trouxe o fogo. O galês contou a história do fiel Congeler, que salvou o bebê de um príncipe de um lobo. Os aristocratas passaram a incluir o cachorro da família nos retratos de família. Excêntricos ricos passaram a incluir cães em seus testamentos. Hoje, pelo menos em áreas habitadas por humanos, os cães são o carnívoro terrestre mais abundante do planeta. Existem cerca de 900 milhões deles em todo o mundo, dos quais apenas 80 milhões vivem nos Estados Unidos. A única espécie que é o cão doméstico,
Canis lupus familiaris foi subdividida em centenas de raças, selecionadas por tamanho, temperamento, cor ou fofura. O que começou como um contrato de serviços mútuos entre duas espécies muito diferentes tornou-se algo muito mais parecido com o amor.